Olá, boa tarde a todas e a todos. Nós estamos iniciando a nossa live Diálogos com o Congemas, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social do Brasil. Nessa edição, nós temos agora alternado lives que discutem os temas centrais da assistência social, mas também lives que trazem informes importantes. Essa é uma edição Informes do Congemas. Queremos aqui disseminar as principais ações que estão sendo implementadas na agenda política do colegiado, pela direção do Congemas, integrado aos colegiados estaduais, para que você possa acompanhar, para também disseminar essa agenda e você possa contribuir, trazer também estratégias, ações, pautas que são fundamentais na defesa dos interesses das cidades, na defesa dos interesses da população usuária da assistência social. Então, agendas estratégicas, incidências políticas, novas ações que estão sendo implementadas pelo colegiado em defesa do SUAS é que é o tema central dos nossos informes. Você tem acompanhado as ações realizadas pelo Congemas, esse espaço estratégico de diálogo, de disseminação, de transparência, diferentes atores, especialistas, gestores têm feito esse debate aqui nesse canal, já tem sido um canal muito acessado também, é importante que você dissemine, participe, assista as outras edições que trazem debates muito importantes e centrais para a assistência social no Brasil. E hoje nós vamos contar com as contribuições de companheiras valorosas que fazem a defesa do SUAS no Brasil, a nossa presidenta do Congemas, Andréa Lawande. Nós agradecemos sempre a sua disponibilidade de estar aqui conosco, fazendo esse diálogo direto com os gestores e com outros atores do SUAS. Ela também é secretária da Criança e Assistência Social do município de São Luís. Obrigada, Andréa, pela tua presença hoje aqui mais uma vez para fazer esse momento, esse espaço direto aí com o público da assistência social, mas sobretudo com os gestores, para que eles saibam o que o Congemas tem desenvolvido e participem da construção da agenda. E nós também vamos ter hoje aqui a presença da Wanda, estamos com a Wanda aqui, Wanda Anselmo Santos, também foi presidenta do Congemas, ela é secretária municipal do Trabalho e Assistência Social de Russas, no Ceará, é conselheira nacional de assistência social, representa os gestores municipais neste que é o órgão máximo da assistência social, deliberativo, fiscalizador, normativo. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui, Wanda. Importante você vir aqui trazer qual é a agenda do Congemas nesse espaço de representatividade dos municípios. Obrigada por você estar aqui conosco. E a Edilene Alves, que compõe a diretoria executiva do Congemas, ela é secretária adjunta de assistência social do município de Inhamundá, no Amazonas, presidente do colegiado estadual lá no seu estado. Obrigada, Edilene, pela sua presença também hoje aqui mais uma vez conosco. Então, o objetivo é que você participe, coloque seus comentários, fique sabendo, atento sempre às discussões centrais que o Congemas tem feito, a sua pauta, as suas defesas, e participe da construção também das ações do Congemas. E nós vamos começar hoje aqui, então, conversando com a Wanda, que é conselheira nacional. Wanda, muito importante o papel dos conselhos de políticas públicas na conjuntura que nós estamos vivendo, de grandes retrocessos para as políticas sociais e para os direitos, para a efetivação dos direitos. E o Conselho Nacional tem travado importantes discussões para manter a institucionalidade dessa política. E nós queremos ouvir de você quais são aí os temas principais, as ações, qual é o debate hoje que está sendo travado pelo Congemas no Conselho Nacional, os principais posicionamentos do Conselho, das últimas reuniões para cá. Importante você tratar aqui conosco das implicações do orçamento, porque nós sabemos que o Conselho Nacional de Assistência Social aprovou um orçamento de 68 bilhões para 2021, sendo 2,6 bilhões para serviços e ações e 65 bilhões para o benefício de prestação continuada. Mas o orçamento que foi encaminhado ao Legislativo, ele está com corte de 59%. Só na proteção social básica chega a 60%. Para serviços, o orçamento ficou para 2021 perto de 1 bilhão e 800 milhões. Então, 1 bilhão, 1 bilhão de reais. Então, é importante, a partir, claro, o tema central é o orçamento, mas que você traga para nós aqui a representatividade do Congemas nessa importante instância superior aí da assistência social. Por favor, Wanda, a palavra é sua. Está desligado o seu som.
Tá desligado. Tá ok. Pronto, inicialmente fazer uma saudação especial a todos que fazem a diretoria do CONGEM, em especial à presidente Andréia, ao vice-presidente José Cruz. Eu acredito que as lives do CONGEMAS, elas hoje têm uma repercussão grande em todo o território nacional, e o CONGEMAS em si, hoje, tem uma institucionalidade frente à consolidação do Sistema Único de Assistência Social. Então, assim, é um sistema amplo, né, muito complexo de entendimento. E também parabenizar você, Jucimério, eu acho que você vem conduzindo muito bem, né, a mediação desses diálogos. Entrando diretamente já no ato, né, assim, da perspectiva do controle social em relação ao orçamento para a assistência social, primeiro que a gente gosta sempre de fazer uma diferenciação que nós temos despesas obrigatórias e discricionárias, né? Quando você olha para o Fundo da Assistência Social e vê 68 bi, você diz assim, mas 65 para benefício de prestação continuada. Então, a gente tem um aporte considerável dentro do Fundo Nacional para o BPC, que é um programa, um benefício que está instituído na Constituição, é um direito do cidadão, né, que faz jus a esse direito e que é o nosso papel de garanti-lo. A outra questão é o que vem para os serviços, e isso é uma luta histórica do CONGEMAS. Eu acredito que o orçamento hoje é algo que a gente precisa ter um olhar mais apurado, não dá para fazer política pública sem recurso, e o CONGEMAS vem tendo aí uma incidência política muito forte dentro do Congresso, já tem aí uns 4 anos, né? Mas o que a gente vê do ano passado para cá ficando mais crítico. Nós temos uma emenda constitucional 95 que traz aí um congelamento de despesas. Esse congelamento de despesas para as políticas sociais repercute e reverbera de forma muito intensa no Sistema Único de Assistência Social, que é um sistema de proteção social. Esse sistema vem sendo desfinanciado ao longo dos últimos anos, então a gente hoje não consegue fazer a manutenção dos serviços. E não adianta, inclusive eu ontem participei em alguns poucos momentos da discussão da CIT, me chama muita atenção de posicionamentos, inclusive do próprio governo, de achar que isso é uma ideologia partidária, de achar que você tratar a questão do financiamento público é um romantismo, porque diante do arrojo fiscal, diante do novo regime fiscal, não comporta. Ora, nós temos um país com grandes desigualdades sociais, que reverbera exatamente nessa população que está em desproteção social. Então, não adianta o Conselho Nacional fazer uma discussão de trazer minimamente o recurso necessário para a manutenção de uma rede que já é subfinanciada, que já não está, né, ela está capilarizada em todo o país, mas ela não está universalizada em todas as proteções, principalmente em um momento que se vive uma crise emergencial do ponto de vista sanitário, econômico, político, climático, né? Quando a gente vai trazer esses elementos, não se faz essa política sem recurso financeiro. Então, isso não é romantismo. Isso é o gestor municipal que tem dentro do bojo e do escopo da política municipal o local onde as pessoas vivem, nascem, vivem, sobrevivem, né? E é nesse campo de atuação que os entes federados precisam ser solidários. O que a gente percebe hoje há uma ausência dos estados, e aí a gente acaba generalizando, mas é nisso que a gente tem que pautar. Há uma ausência do ente estadual, há hoje uma retração do ente federal e há um aumento de responsabilidades, inclusive financeiras, para o ente municipal, que é o ente subnacional que tem menos recursos, que tem menos autonomia financeira, porque toda a carga tributária está mais para a União do que para os municípios. Ora, nós temos 5.570 municípios com desigualdade populacional, com desigualdade territorial, com desigualdade climática, com desigualdade socioeconômica, políticas e culturais. E como que nós vamos, né, trazer para o bojo do município as responsabilidades que hoje nós temos, inclusive do ponto de vista da legalidade? Né, nós temos um sistema que está instaurado em todo o território nacional, ele é um sistema único de proteção social, que foi construído ao longo dos anos
e que hoje os municípios brasileiros têm uma grande responsabilidade sobre a manutenção desse sistema. Mas essa responsabilidade, ela é coparticipada, né? Vamos dizer assim. Por quê? Não adianta o município sozinho, ele não tem essa condição. Nós temos em torno de 90% dos municípios brasileiros que são municípios de pequeno porte, ou seja, que têm até 50 mil habitantes. Esses municípios não têm uma economia fortalecida, não tem a condição financeira para tal, e o que é que se percebe hoje é a responsabilidade, inclusive dada pelo Poder Judiciário e do Ministério Público, aí, judicializando as gestões municipais para a realização e implantação de serviços de média e alta complexidade, principalmente nesse momento de pandemia, onde há o aumento da população em situação de rua, o aumento da violência doméstica, do trabalho infantil, ou seja, de uma série de questões da refração da questão social que está sendo trazida para o município e não se judicializa os estados nem a União. Então, assim, do ponto de vista da legalidade, né, como que nós vamos efetivar um pacto federativo, como nós vamos conseguir, através do controle social, que é o papel, né, como a gente chama, do CNAS, que é fazer, vamos dizer, o aparato e o suporte necessário para que a política, efetivamente, política pública de assistência social, sistema único de assistência social, possa se efetivar em todo o território nacional. Eu acho que essa é a centralidade da discussão hoje do Conselho Nacional de Assistência Social. Não tem como manter um sistema público estatal sem suporte financeiro. E não adianta o governo chegar a simplesmente dizer, com uma questão matemática, meramente cartesiana, e dizer, não cabe no orçamento. Então, que projeto de sociedade nós temos hoje? É manter e aumentar a exclusão social? Hoje nós estamos vendo aí, o Brasil retornou ao mapa da fome, nós estamos vendo aí o número de expresso, né, dentro do território nacional todo. As desigualdades muito latentes, né, dos territórios e das regiões brasileiras. E o que é que se percebe é que há um certo comodismo do governo de dizer não cabe no orçamento. Então, se não cabe dentro do orçamento, nós vamos deixar essa população morrer à margem, sem nenhum recurso, sem nenhuma condição. Então, não adianta também meramente fazer transferência de renda. A transferência de renda, ela é um suporte para as famílias, mas que a gente sabe que precisa do acompanhamento, precisa do suporte, do atendimento, né, dos CRAs, das unidades da rede socioassistencial, em todos os territórios, para que a gente possa efetivamente garantir todas as proteções previstas no SUAS. Então, em linhas gerais, quando a gente traz essa perspectiva do orçamento, é algo que a gente precisa solicitar para todos que estão hoje nos ouvindo e que já vem ouvindo o Congema, dentro do Congresso, dentro de cada canto desse país, dentro dos municípios pequenos, que as pessoas precisam entender e compreender o que a gente está pedindo. Nós estamos agora voltando ao Pires na mão. E quando a gente olha para as ações do governo federal, o que a gente percebe é transferências direto para as entidades, nada contra as entidades, mas por fora do sistema, de um sistema que está instituído. Esse sistema implica em trabalhadores que estão lá, que precisam ser mantidos. Muitos desses trabalhadores hoje estão e são trabalhadores, servidores públicos efetivos, porque nós passamos por um período em que aconteceu todo o incentivo para a realização do concurso público, que é o certo, é você ter trabalhadores de carreira que tenham uma referência nos territórios para atender essa população. Nós temos unidades públicas estatais instaladas, e o que vai acontecer? Nós vamos ter aí um marasmo, nós vamos ter elefantes brancos, né, construídos, nós vamos ter servidores públicos aí, estatais, que vão estar sendo transferidos para outras áreas, porque hoje nós não vamos ter condições de mantê-los. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E, por outro lado, nós estamos percebendo um Estado cada vez menor, né, que não assume, não aporta o recurso suficiente necessário para manter não somente a rede de assistência social, mas também das demais políticas sociais. Então, o que a gente vem discutindo aí, juntamente com a diretoria do Congemas, é a nossa defesa intransigente do sistema. Para a defesa intransigente do sistema, a gente precisa de uma discussão mais aprofundada, tanto referente à reforma tributária, mas também na perspectiva, né, vamos dizer,
cancelar, vamos dizer assim, o que está previsto na emenda constitucional 95. Até porque, na própria emenda, ela fala de congelamento. E o que a gente está vendo é redução. Na realidade, hoje nós vivemos uma redução dos recursos da assistência social para a manutenção da rede. E para finalizar, né, assim, eu geralmente falo demais, mas assim, ainda dentro dessa lógica, né, e ontem a gente até, o Congemas, pautou a questão do B16, que também implica em recurso. O que a gente está percebendo é o que é o B16, algumas pessoas ainda nem sabem. Algumas pessoas que solicitaram o benefício de prestação continuada, hoje, eles têm direito a uma antecipação desse benefício que, se no futuro ele for deferido, vai ser, logicamente, né, compensado aí, ele vai ser descontado. E se essa pessoa não tiver direito, ela também não vai devolver, porque ela está dentro do critério de renda necessário, né, para o auxílio emergencial. Então, essas pessoas não sabem que têm direito a esse benefício, isso tudo passou por fora do SUAS, ou seja, nós também não sabemos, a solicitação feita ao Ministério, que o Conselho Nacional já aprovou e deliberou, é que sejam encaminhadas as relações aos municípios, pelo menos para que a gente possa fazer uma busca ativa, identificar, localizar e informar essa população de um direito que ela tem adquirido e que ela está passando necessidade, em alguns casos, passando fome, e tem um dinheiro que não vai receber. E, pior, alguns que já têm esse direito já adquirido há 2, 3 meses atrás, que tem parcelas em conta, está na iminência de perder essas parcelas, porque elas já estarão sendo devolvidas à própria União. Então, são coisas que a gente precisa azeitar. O posicionamento do CONGEMA é sempre esse, intransigente na defesa do sistema. Nós já fomos, inclusive, questionados se nós somos, qual é o nosso posicionamento, né? E o nosso posicionamento a gente deixa sempre muito claro, ele não é político partidário, ele é suprapartidário dentro de uma defesa maior, que é a defesa de um maior sistema de proteção social da América Latina. Então, essa é o nosso posicionamento enquanto CONGEMAS dentro do Conselho Nacional, e a gente continua nessa luta, que a gente sabe que não é simples, ela hoje está sendo subestimada, ela hoje está sendo relegada, e que a gente precisa, infelizmente, ampliar e dar voz a muito mais pessoas, para que a gente possa efetivamente conseguir melhorar essa condição de pires na mão, porque a gente não aguenta mais, porque historicamente a assistência social esteve na mão, com pires na mão. E hoje, mais do que nunca, a gente está voltando lá atrás, onde é o amigo do rei tudo. E aquele que não é amigo do rei, eu me lembro lá do processo de descentralização política, quando naquela época as prefeituras que não eram, né, assim, do lado político do presidente, que não eram os amigos do rei, nada. E para demais, assim, próximos, muito próximos, aí tinha tudo. Então, essa lógica da política pública estatal, né, uma política de governo, né, que não existe, é uma política de Estado que está instalada. Hoje o que a gente tem é uma política de Estado, e ela precisa ser feita de tal forma como todas as demais políticas públicas, com gestão, aprimoramento da gestão e com financiamento público. Então, seriam essas as nossas reflexões iniciais. Muito bom, acho que a secretária traz elementos fundamentais para o debate que tem sido recorrente nesse espaço, né? Eu acho que o grande risco, a partir da sua fala, do papel do CONGEMAS no CNAS, é de retornarmos para um modelo meritocrático de assistência social. Meritocrático e residual. Residual no serviço e na cobertura, e meritocrático na lógica de repasses, de premiação de municípios, né? Eu acho que é uma questão que daqui a pouquinho a presidente vai falar, que é justamente os riscos para o novo modelo de cofinanciamento, e é importante, isso não se dá só no financiamento, se dá sobretudo no financiamento, mas também na concepção da política de assistência social, né? Então é bem importante o Conselho ficar vigilante na defesa intransigente do direito à assistência social, e é isso que tem sido feito pela sociedade civil, pelas representações aí, sobretudo do CONGEMAS, é fundamental manter essa luta, né? Nós vamos, agradecemos, né, a Wanda aí pelo relato da posição central do CONGEMAS nesse espaço, que é um espaço deliberativo fundamental. E agora nós vamos ouvir a secretária Edilene, um pouco assim, das suas impressões em relação
ao que tem sido debatido na CIT, né? Ontem nós tivemos reunião da Comissão Intergestores Tripartite, e o Congemas, né, tem se posicionado em alguns temas de forma também bastante assertiva, contundente na defesa de alguns princípios básicos da estruturação desse sistema, né? Então nós queremos ouvir agora a secretária em relação à participação do Congemas aí na CIT. Por favor, secretária. Está desligado teu microfone. Pronto. Boa tarde, as companheiras de luta, Andréia, né, nossa presidente, que ontem fez aniversário, parabéns, né, a nossa presidente, muitos anos de vida, Wanda, Jucimere, né, que estão sempre lutando aí em defesa das suas. Então, a nossa grande preocupação nesse momento é a redução do orçamento do SUAS, que o governo federal propõe aí uma redução de 60%, e isso tem trazido muita preocupação para os gestores municipais da assistência social, principalmente aqueles estados onde o Estado ele é ausente no cofinanciamento estadual. Esses municípios eles vão ficar muito prejudicados com essa redução. A nossa preocupação com as novas regras que estão sendo propostas para o cofinanciamento, elas implicam diretamente uma nova adaptação dos recursos já existentes nas pactuações que já estão concretizadas, que já vem acontecendo o cofinanciamento. A gente fica muito preocupado também com o cofinanciamento da rede, porque essas novas adaptações elas vão implicar, isso significa que nós teremos aí um cofinanciamento por per capita, né? Isso pode estar prejudicando toda uma oferta de serviço que o SUAS vem oferecendo no território brasileiro. A nossa preocupação também, é uma reflexão que nós precisamos fazer a respeito das novas propostas das regras do Bolsa Família, né, que também vem trazendo grandes preocupações da forma que o Ministério está colocando a proposta para que seja concedido o benefício. Nós também temos uma discussão muito grande a respeito do auxílio emergencial, que passou totalmente por fora do SUAS, né, da CIT. A gente não fez parte dessa discussão. Então, quando o auxílio emergencial chegou nos municípios, trouxe grandes prejuízos para o cidadão brasileiro, principalmente para quem mora em lugares longínquos, com difícil acesso à internet, difícil acesso a outros serviços públicos. Então, nós temos essa preocupação hoje com essa redução do cofinanciamento. A nossa preocupação maior está em relação justamente às transferências também de renda, porque vai trazer um impacto muito grande, né, no Brasil, se realmente as propostas que estão sendo colocadas pelo Ministério forem concretizadas. Então, nós precisamos discutir essas reduções, porque isso vai implicar também na execução do segundo plano decenal, porque na medida que a gente tem essa redução de cofinanciamento, nós vamos ter serviços fechando, sendo reduzido, enquanto a vulnerabilidade está aumentando devido a vários fatores e especificamente devido à questão da pandemia, né? Então, nós, secretários, estamos discutindo e preocupados com essa redução do cofinanciamento, da forma que o Ministério está propondo as novas regras do cofinanciamento federal. Então, é isso que a gente vem trazendo aqui para essa discussão. Acho bem importante que a secretária traz. Acho que tem uma complementariedade aí nas intervenções, nos informes. Nós precisamos fazer uma distinção entre os recursos ordinários, recursos extraordinários, né? O Congemas tem feito esse debate da distinção, até porque, infelizmente, nós temos com a emenda constitucional esse grande prejuízo, né, de executar conforme no exercício anterior o orçamento, e ele já é um orçamento deficitário, hoje é 1 bilhão e 300 milhões, ele não se aproxima do recurso aprovado pelo Conselho Nacional de Assistência, muito menos por aquilo que é subfinanciado, né? Então a secretária traz os posicionamentos importantes aí na CIT, as posições que o Congemas tem mantido, essa tem sido a postura para fortalecer o pacto federativo. Inclusive na CIT de ontem foi debatido a retomada
por parte do Conselho Nacional essa pauta, a necessidade de retomada do Pacto de Aprimoramento, né, do SUAS, que é um dispositivo que foi criado para acelerar a universalização da cobertura, né, e sem orçamento público, de fato, nós não vamos avançar na estruturação desse serviço. E por isso, agora, nós vamos ouvir a secretária Andréia, com relação às ações mais de incidência que o Congemas tem feito, né? E nós temos aí uma agenda prioritária, que é o PL 4292, então nós vamos ouvir os relatos da atuação que o Congemas tem feito no sentido de revogar a emenda constitucional e defender o orçamento. É uma prática que o Congemas já vem fazendo, inclusive se não fosse essa incidência no Legislativo, nós sequer teríamos recurso garantido em 2019. Então agora nós vamos ouvir a presidente do Congemas, que vai falar um pouco, né, nos atualizar em relação às ações que o Congemas tem feito no sentido de defender, né, ou enfrentar o desfinanciamento, defender o orçamento público e outras reformas, como a reforma tributária, né, que garante aí justiça e solidariedade na composição do fundo, né? Então, por favor, do fundo público, por favor, secretária, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer inicialmente, né, a companheira Wanda, que muito bem nos representa no CNAS, ele, o nosso companheiro Zenildo, que é o seu suplente, já vem há um tempo. A Wanda, ela fala hoje do papel que o Congemas ocupa nesse espaço, mas a gente também agradece a Wanda e toda a direção anterior por todo o compromisso, por todo o caminhar, né? A história não começa a partir de nós. Então, outros companheiros vieram abrindo caminhos aí, né, rasgando matas para que a gente pudesse chegar onde a gente chega hoje, né? Então, muito obrigada, Wanda, por toda a contribuição. A Wanda sai do Congemas, né, mas o Congemas não sai dela, lógico. Então, a gente achando que ela estava assim, desocupada. Wanda, tu aceita um convite? Vem representar a gente do CNAS. E a pobre chega de demanda do município, achando que ela ia cuidar só de russas, mas não deixamos. Então, ela vem para nos ajudar dentro do Congemas, até por ter uma bagagem, todo o caminhar que o colegiado já vinha percorrendo, isso ajuda muito, porque a memória viva do colegiado, né? E a gente está numa gestão nova, onde muita gente desconhece esse caminhar feito por nós, ou outros talvez até fizeram questão de esquecer. Então, a gente tem um grande desafio. Então, eu queria agradecer também a todos, que eu sei que todo mundo é super ocupado, também que ninguém mais aguenta live, ninguém mais aguenta tanta reunião virtual, entra numa sala, eu acabei de dizer, eu estou numa reunião aqui do lado e participando desta, mas infelizmente é o meio que a gente tem de se comunicar hoje, já que não se pode presencialmente fazer nossos grandes eventos, né, nossos grandes atos, como nós cansamos de encher ali a Câmara dos Deputados, e fazer uma grande movimentação. Então, assim, é desse lugar que eu quero começar falando dessa grande mobilização, né? Em primeiro lugar, parabenizando a todos os presidentes de colegiado, a todos os gestores municipais. A Wanda lembra muito bem, nós somos quase 6 mil municípios brasileiros. Somos quase 6 mil gestores. Nós temos feito muita coisa, mas ainda podemos fazer mais. Nós somos a maioria nesse país. Então, dentro desse lugar, a nossa mobilização tem uma força muito grande, muito especial nesse período agora, né? E dentro desse lugar, nós conseguimos mobilizar os líderes dos partidos e conseguimos pôr como pauta de emergência PL 4292, que é um PL, por quê? Porque dentro desses diálogos que a gente vem trazendo, nesses diálogos do deputado Danilo Cabral, que a gente agradece imensamente, toda a sua equipe pelo grande compromisso, né, em liderar a Frente Nacional em Defesa do SUS. Dentro das reuniões, a companheira Eudilene, que está aqui, essa reunião, ela relatou as dificuldades que os municípios da região norte têm enfrentado nesse momento de pandemia, principalmente no que tange benefícios eventuais. Porque quando a Wanda fala do cofinanciamento, da falta de participação dos outros entes, a gente ainda tem um processo extremamente complicado, que na pandemia ficou muito visível. Quem assistiu aqui a apresentação da pesquisa do Unicef, viu como a demanda de benefícios eventuais, né, e emergenciais foi uma demanda muito forte para os municípios brasileiros. Tem que atender urna funerária, tem que atender com cestas básicas, tem que atender com diferentes medidas ali dentro. Os municípios fizeram toda essa ação sem nenhum recurso de cofinanciamento. Muitas vezes, dentro dos estados e do governo federal já não cofinancia benefício. Então, ele teve que prover esse atendimento. Por quantas vezes eu fui chamada, acho que vocês também, para a Câmara de Vereadores, para prestar esclarecimento de que medida a gente estava tomando, como é que nós estávamos enfrentando. Ainda por muito, mesmo sendo um processo que é uma crise sanitária que o Brasil enfrenta, nós sempre fomos chamados, fomos cobrados
dentro dos nossos municípios, como é que nós estávamos atuando. E nesse lugar, nós conseguimos pautar um PL que prevê 4 bilhões para assistência social no Brasil. E aí eu quero trazer, de onde é que vem esse lugar? Esse recurso foi uma estimativa que nós levantamos de débitos anteriores, porque a Wanda vem colocando. Cada ano o orçamento foi diminuindo. Aquilo que era aprovado no Conselho não foi a mesma coisa que repercutiu no orçamento final. E sempre foi ficando um passivo de débitos. Esse ano foi pior ainda, porque com a portaria, acho que é 2372, agora posso ter fugido o número dela, a portaria da equalização de recursos, que o nome dela é assim, nome bonito, né? Equalização de recursos, mais conhecido por nós como portaria do calote, ela disse claramente lá na portaria que desconhece os restos a pagar e traz uma equalização em cima do orçamento de 2020. Nós, em 2020, só temos 1,3 bi. Ainda faltava, no mínimo, 1,4 para ser aquilo que o Conselho aprovou para manter. Vou voltar a repetir, manter a rede. Mas, Andréa, toda live tu fala isso, parece um mantra. É um mantra, sabe por quê? Porque enquanto nós não entendemos a dimensão disso aqui, a Wanda colocou uma coisa que é muito séria. Eu acho que tem algum gestor que ainda não conseguiu cair a ficha de que nós podemos, ano que vem, não ter mais um sistema único de assistência social. Ninguém aqui, gente, vai chegar para nós e vai anunciar: olha, eu quero decretar o falecimento do SUAS. Não. Mas quando uma CIT não se pauta mais orçamento, não se fala das tratativas que o governo está fazendo para recompor esse orçamento, é não priorizá-lo na agenda do governo, é não trazê-lo mais. É dizer que é romantismo quando a gente briga por orçamento, é dizer que nós temos que aceitar o que foi trazido pelo governo. Olha, eu tenho que aceitar a emenda 95, eu tenho que aceitar a portaria de equalização de recursos, pronto. O nosso PL já tem sido até questionado pelo governo, perguntando o que tem sido feito. Nós colocamos o débito anterior e estimamos, a partir do que não foi trazido para nós, para esse orçamento, em cima das demandas que têm sido apresentadas. Então, você, se quiser entrar, já vai estar no ar um site. Não vamos colocar agora, porque está sendo em manutenção a página, tem um pequeno problema, mas vai estar Vota SUS PL 4292. Mas, de antemão, nós já colocamos isso, está no nosso site. Eu queria pedir a cada gestor que peça ao parlamentar que está mais próximo do seu município, que ele paute isso nessa semana lá na Câmara. Que ele peça para o presidente Rodrigo Maia colocar em votação. Vamos obrigar os nossos gestores a trazer a pauta da assistência também. Quando fala do Fundeb, todo mundo se mexeu nesse Brasil. Mas daqui a pouco, senhores, quando fechar o SUS neste país, é de novo o retorno lá para os gabinetes dos prefeitos, para dar conta de um assistencialismo puro e barato, é que nós estamos pensando em voltar, que é um risco de voltar. Quando se volta, com respeito às primeiras damas, mas quando se volta para, de novo, trazer para o gabinete do prefeito, para o colo das esposas dos prefeitos, não mais uma gestão pública, mas, de novo, favor pelo favor. Então, dentro desse lugar que nós lutamos tanto para chegar até onde a gente chegou aqui, eu quero mais uma vez pedir, é uma missão para essa semana e para a próxima semana, que todos os gestores, melhor, mobilizem os seus parlamentares. Que o PL, nós vamos preparar um texto, a Dani está nos acompanhando, vou preparar um texto pequeno para ajudar para vocês enviarem para os deputados, para os senadores, para que a gente possa fazer uma pressão para esse PL ser votado o mais rápido possível. Entendemos que a cultura, a agricultura familiar são de extrema importância, mas também entendemos que a assistência social é política vital. Somos reconhecidos em diferentes decretos como política essencial, mas, entretanto, quando chega na essencialidade, nós temos enormes dificuldades de tentar fazer tanta situação, da complementar 173, na hora de dividir recursos lá no município, entre SUAS e SUS, dividir recursos lá nos estados, há estados que até agora só atendem ainda a saúde, não cofinanciaram nada para assistência, e aí, antes de eu passar para falar da nossa parceria com várias entidades em defesa do SUAS, em defesa e pelo fim da emenda 95, quero rapidamente relatar a nossa participação, essa semana ainda, na Câmara Técnica Orçamentária e Financeira. Graças a vocês, que subiram aqui uma hashtag, Volta a CIT, nós voltamos a CIT. Apesar de que, desde que nós voltamos, não pactuamos nada tão significativo para esse país ainda, infelizmente. Temos pactuações interessantes, acho que se estudou alguma coisa ou outra, mas nada que eu possa dizer. Entrou um volume significativo de recursos, vamos agora dividi-los dentro dos municípios brasileiros. Vamos expandir os serviços,
Infelizmente, eu não pude botar a nossa assinatura enquanto Congemas nessa pactuação, nessa resolução. E aí, dentro da nossa reunião da Câmara Técnica, o título da reunião era assim, novo orçamento do SUS. E aí a gente dizia, novo orçamento do SUS, o que é? Quando foram nos apresentando, a gente já parabenizou a equipe pelo esforço, ficou dinâmica, ficou interessante. Ela atrelava outras, como prontuário online, como meio que obrigar os municípios a preencher o prontuário, alimentar algumas coisas para garantir o recurso. Tinha algumas coisas que a gente até entende que era interessante para o sistema. Mas, para nossa surpresa, e não sei nem por que a gente se surpreendeu, vou ser muito sincera, a Wanda e demais companheiros, não sei onde foi que veio a nossa surpresa, né? Quando nos foi apresentada, era simplesmente começando a criar critérios para tirar de um município e passar para o outro, voltando para ranquear os municípios. E nesse processo era ranqueamento mesmo, de outra palavra para isso não. Eu vou tentar resumir a grosso modo, era mais ou menos assim. André, metrópole, né? Jucimere está aí também, Curitiba, que é uma metrópole. Então, bacana, a André está conseguindo fazer um grande trabalho com aquele pouquinho que ela está recebendo. Então, vamos bonificar a Andréia. A Andréia vai receber um plus, ela recebe mais recursos que Jucimere, porque ela está conseguindo fazer milagre, trabalhar com aquele recurso reduzido que foi passado para ela. Mas Jucimere não está conseguindo. Então, ela está com. Então, em vez de eu entender qual é a fragilidade que faz Jucimere não conseguir avançar, eu estou simplesmente ranqueando metrópole por metrópole. Eu esqueço, eu vou comparar São Luís com São Paulo. É triste, gente. São Paulo é 11 vezes mais que onde eu trabalho aqui. O PIB, as indústrias, uma relação diferenciada de São Luís. O FPM de São Paulo nem chega perto. Eu lembro que há um tempo atrás eu fui para o Rio Grande do Sul, há um bom tempo, e fui conhecer uma experiência de lá. Eu falando humildemente que meu orçamento todo é 33 milhões. Todo. Estadual, municipal. Aí o secretário, que era até fazia parte da CIT com a gente, mano. Aí ele disse assim, aqui a gente teve uma queda. Nós caímos de 90 milhões para 80 e pouco. A queda dele não se compara a qualquer coisa que eu tenho em São Luís. Eu fiquei assim, até fiquei com vergonha de dizer quanto é que eu tinha em conta, quanto é que eu fazia para trabalhar. São realidades totalmente diferentes. Ele não tem uma realidade populacional tão distinta da minha, não. É o fundo de participação, é a realidade do Sul, que é diferente do Nordeste, e a gente trazia de novo. Como é que eu vou comparar São Luís com Manaus? Como é que eu vou comparar Russas com outro município lá da região norte? Por mais fragilidade que tenha, ali eu não tenho. Então, a proposta que foi apresentada para nós era esse ranqueamento, era pegar esse orçamento que se tem aqui dentro, de 1,3, que já é até menos, porque já foi pago algumas coisas dele, e continuar dividindo para garantir a equalização de recursos. Então, eu disse de novo que a gente precisava ler a proposta quando enviaram para nós, a gente queria ler no todo, porque foi só apresentado em slide, mas que dessa forma a gente também não pactuaria de novo. E aí, mais uma vez, a gente colocou a necessidade, porque nós não vimos, que é isso também que a gente precisa cobrar do governo federal, qual é a movimentação que este governo está fazendo para garantir a recomposição. Qual é o PLN, qual é a ação que está fazendo para a gente se somar. Aí, será que não tem PLN? Porque quando eu digo que é um PLN, eu tenho que dizer de onde eu vou tirar. E aí, aquilo que a Wanda traz, que ela está acompanhando o conselho, é reforçado na CIT. Nós vamos aceitar do jeito que está e assim vai ficar? Não tem jeito? Nós vamos votar o mito de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser assim? Então, assim, eu volto a repetir, não é romantismo, porque não são vocês que estão na ponta atendendo a população. Não são vocês que são cobrados diuturnamente para dar uma resposta. E aí, quando o governo falou de recurso extraordinário, e falou das parcelas sendo pagas, eu não sei se só vocês, mas todo mundo teve uma ilusão de que a gente ficou rico. Aqui eu começou a chover pergunta para mim, onde é que eu ia aplicar este dinheiro? Eu aplicar em quê? Eu vou pagar a conta, estou devendo para... Poxa, eu estou finalizando uma gestão que eu teria que deixar, no mínimo, dinheiro em caixa para os processos em curso. Eu posso responder por improbidade, por não ter dinheiro para pagar minhas contas. Então, estou no último ano de gestão, segurando tudo. E aí, mais uma vez, a gente entra, vou pedir para projetar aqui rapidamente, nós nos associamos a várias frentes para defender o fim da emenda 95. Então, eu pedi para projetar rapidamente aquilo que a gente defende, para a gente poder finalizar a minha fala
e pedir que esse mesmo material vai ficar disponibilizado para vocês, para que se possa, pode projetar, Dani, para que se possa também vocês usarem onde tiverem nas audiências, onde estiverem precisando. A gente tem participado, companheiros, de várias frentes. A Frente Estadual do Ceará fez uma boa audiência, né? A frente lá de Sergipe. Então, tudo aquilo que a gente acredita, nós temos nos somado a várias entidades não governamentais, estão com uma ação movida no STF, que está na mão da ministra Rosa Weber para avaliar, que é o fim da emenda 95. Nós estamos cansados, né, cansados de ouvir o governo dizer que não pode furar o teto de gasto. Que não pode furar o teto, que não pode furar o teto, mas pode, cada vez mais, fazer um processo que não tem nada a ver com equidade. Eu queria que voltassem na primeira, né? Uma delas, o Orçamento 2021, que são propostas para a sociedade. Parabéns para mim, Dani. A gente defende, junto com a Frente Nacional em Defesa do SUS. Dani, para no primeiro para mim, por favor. Para no primeiro, rapidamente. Mais um pouquinho, Dani, atrás. Deixa ela abrir rapidinho, só para a gente poder... Mas vai ficar disponibilizado, eu não vou ler todos aqui, né? A gente tem a retomada de investimento público nas áreas sociais, a garantia de uma renda básica permanente, são algumas das frentes que a gente tem. Deixa eu ver se Dani não parar, eu consigo ler, Dani, eu estou ficando tonta. A rejeição da... Ó, Dani, não deixa eu ler. Acho que dá para abrir a nota técnica, Dani. Dá. Fica mais fácil, talvez. Esses slides, a gente consegue passar ele um por um? 1, 2, 3, 4, mas fácil só os 4 slides, Dani. É que um tá, GIF, entendi, ele fica passando, acho que por Dani. isso que tá... Mas vamos fazer o seguinte, esse material vai ser enviado para vocês, para ser mais prático, tá? Para vocês poderem acompanhar. Isso. Então, a gente está solicitando o fim da PEC 95. Eu acho que o Brasil já conseguiu visualizar que ele está na contramão de tudo isso. Cada vez mais, né, o país precisando investir, precisando apoiar a população mais vulnerável. E a gente tem um momento que é muito sério. Para finalizar mesmo minha apresentação, eu queria pedir a todos vocês, com a missão do dever de casa da quinta-feira de hoje, nós vamos preparar um pequeno texto, resumindo isso aqui, mandando para vocês mais tarde, né? Provoque os parlamentares de cada estado, de cada município, os parlamentares federais, para provocar o Rodrigo Maia, para a gente colocar em votação o nosso PL 4292. E também eu queria pedir, mais uma vez, né, que a gente pudesse acompanhar as discussões, replicar as lives que a gente está fazendo para chegar nos trabalhadores, nos conselheiros, assim como a gente hoje entende a importância da Wanda e do José Nildo, fazendo uma grande diferença no CNAS, né? E gastando, sim, seu tempo, sua saúde, isso é um processo desgastante. Hoje, quando pergunto para nós qual é a nossa posição, qual é o nosso lado? O nosso lado é em defesa do SUS. Isso não vamos abrir mão. Se quem estiver defendendo o SUS for o governo, estaremos juntos. Se for a sociedade civil, da mesma forma. Então, nós não temos partido, mas nós temos uma defesa intransigente dessa política que a gente acredita e sabe a importância dela para cada município brasileiro. Então, mais uma vez, a gente quer reforçar, agradecer a todos vocês. Ontem eu também quero agradecer, né, ao esforço que cada presidente de colegiado tem feito, aberto portas no parlamento de diferentes espaços. Então, mais uma vez, a gente precisa furar, sim, teto de gasto. Teto de gasto foi o parlamento que criou, né? E quando se quer, faz pedalada de qualquer forma. Agora eu não queria mais pagar precatório para tirar a renda. Um dia se cria um nome, outro dia desmancha esse nome e volta. Nós conversávamos com vários parlamentares e, mais uma vez, a gente percebe que lá vem outro programa de transferência de renda, assim como o auxílio emergencial, construído fora do SUS. Então, de novo, os informes ontem na CIT foram muito poucos acerca do auxílio emergencial, só da continuidade, de R$300, aquilo que a gente já sabia. Não se consegue ter um programa como nós entendíamos que ele fosse um programa permanente de transferência de renda para essa população. E eu vou finalizar dizendo aquilo que a gente sempre entende. A nossa população, ela não é invisível. Nós sabemos onde ela está, nós enxergamos. O
governo é que nunca tinha visto o volume tão grande de população que tem. Porque o governo que diz que a fila zerou do Bolsa Família, ele não acompanha a nossa fila de espera do CAD. Nós sempre temos demanda. Ainda tem um público, que aí digo nossos companheiros da região norte, que infelizmente a busca ativa ainda não conseguiu alcançar. Então nós temos grandes desafios nesse país, que tem dimensões continentais, e que tem realidades tão diferentes. Então nós nos propomos sim, até repensar o modelo de financiamento do SUS no Brasil, mas um modelo que garanta o valor de manutenção mínima desse sistema e, principalmente, de ampliação em face das novas demandas que a gente tem recebido. Então, a todos e todas, nosso muito obrigada. Desculpa também que eu falo demais, mas é uma alegria muito grande de poder dividir com vocês, mesmo que seja de forma virtual, aquilo que a gente está vivenciando, e a gente conta com o apoio de cada um e de cada uma, para que a gente possa mudar essa realidade. Esperamos, sim, que daqui a um ano não seja mais essa fala que a gente esteja ouvindo dos gestores brasileiros. Porque desde que a Wanda preside este colegiado ou está nele, infelizmente, parece um mantra. Nós estamos historicamente... Outro dia a gente olhou, Wanda, um panfleto que a gente criou para um evento em 2018, eu só precisava mudar o ano, porque a fala e o texto eram o mesmo. Digo, gente, é ridículo, estou mais de 2 anos na mesma coisa. Então, a gente chega disso, né? Então, SUAS resiste, vote PL 4292. Um grande abraço, obrigada, Ju, obrigada, querida Amanda Eudilene, minha sempre presidente Wanda, muito obrigada por todo o compromisso. Um grande abraço. Bom, nós aqui agradecemos muito aí o relato da nossa presidenta do Congemas. Acho que foram colocados pontos essenciais aqui que orientam a representatividade dos gestores nesses espaços. E eu queria acrescentar, secretária, que além da falta de pactuações de recursos para expansões desde a emenda constitucional na assistência social, quer dizer, desde 2016, desde 2015 nós não temos mais pactuação no SUAS para expansões significativas, né? Que essa proposta, ela conflita totalmente com as bases que estruturam o SUAS. E nós estamos vivendo num cenário em que essa fala da secretária, ela é fundamental refletir. Né? Quando se fala que é uma postura romântica, que é uma postura político-partidária, ou quando se escuta, como ontem, né, da parte do governo federal, nós não estamos em colapso, o SUAS está em pleno funcionamento. Né? Então nós estamos vivendo também num contexto de pós-verdade em que se fala algo que não existe como se verdade fosse, né? Quer dizer, nós estamos num colapso, né? Nós estamos sem regularidade nos repasses, nós estamos com demandas que deveriam estar sendo identificadas com respectivos cofinanciamentos, né? Isso deveria estar sendo liderado pelo governo federal. Nós não temos um plano de contingência nacional. Os recursos que a presidenta Andréia fala, aqueles recursos antigos da rede SAC, muita gente aqui acompanha a assistência social há muito tempo, né? Que nos assiste, o que vai assistir, vai lembrar da rede SAC. Quando a creche sai da assistência social, no início do SUAS, os recursos ficaram. Eles foram repactuados. Nós não perdemos recursos para assistências, para outras políticas, no caso a educação. Foram repactuados. Então agora essa tentativa de se instalar a lógica do mérito, da per capita, vocês imaginem isso para o direito à convivência familiar e comunitária, em que você vai premiar por quantidade, quer dizer que é um município que tem mais atendimento, ou que tem mais criança acolhida, ou que tem mais, vai receber mais. Então assim, é uma lógica que conflita com a proposta de capacidade de atendimento, né, com nível de desenvolvimento. Isso mesmo, Ju. Não, Desculpa, imagina. só me metendo de novo, que eu não ficar calada, né? Mas assim, é isso que a gente colocou na reunião da Câmara Técnica de Orçamento, que o município ele tinha que ser bonificado, está mantendo a convivência familiar e comunitária, está com suas unidades de acolhimento esvaziadas, e não nós voltarmos à lógica de que, poxa, se lá em Curso está lotado a abrigo, é porque a Wanda é porreta. Não. Então, assim, vou bonificar a Wanda porque ela encheu o abrigo, estão voltando à era pré-SUAS. E dentro desse lugar, aquela figura do amigo do rei, ela prevalece fortemente, porque aí eu não tenho um critério mais de elegibilidade, eu tenho um critério, né, de interferência política dentro da gestão. Então a gente colocou mais uma vez isso, que acho que é uma coisa que a gente avançou muito nesse país,
é poder cofinanciar, independente de quem fosse o prefeito. Eu cansei de receber, eu acho que os municípios brasileiros receberam isso. Quanto de nós recebeu consultoria, um povo querendo ensinar para a gente como buscar dinheiro no recurso na fonte federal. Logo que eu assumi, apareceu tanta gente sabida aqui em São Luís querendo me ensinar como é que eu podia trazer mais dinheiro para o meu município. E eu, muito convencidamente, essa época eu estava no colegiado, eu disse assim, não precisa, já assisto as CITES todos os meses, eu sei como é que são as pactuações, eu sei que meu município não é elegível, eu tinha um critério para dizer por que é isso. Eu pude dizer para o prefeito, não contrate ninguém para cá para querer fazer isso porque é engodo. Então, assim, a gente passa a ter um elemento técnico para dizer. Sim. Foi essa parte técnica que me fez poder chegar e brigar por recurso para ter concurso no meu município. Do momento que foi assinado a lei da precarização do trabalho. Então, assim, é disso que a gente está falando, de ter elemento para a gente poder discutir, né? Então, o papel, mais uma vez, foi fechado. O CNAS, ele é fundamental enquanto guardião, enquanto elemento próprio. Então, eu pedi a cada município que fortaleça o conselho. Gente, nós gestores, brigando dentro do município, muitas vezes parece que é uma fala só, é uma fala para garantir o seu lugar de trabalho. Mas o conselho tem uma força incomparável dentro dos municípios. Então, por favor, fortaleçam os conselhos, né? Isso que eu tinha esquecido de reforçar, e desculpa aí, Ju, prometo ficar falando. Não, imagina, é fundamental, acho que é isso mesmo, é um diálogo, né? E também, Wanda e Edilene, se quiserem complementar, a gente já está finalizando, mas eu queria valorizar muito as falas que foram aqui feitas nesse sentido. Hoje, pela manhã, inclusive, eu estive no fórum dos Conselhos Estaduais de Assistência e lá fizemos essa mesma mobilização. Deixei ali no Facebook o Google Form que tem o formulário que vocês podem mobilizar as entidades de vocês para assinar a adesão à defesa do PL 4292, a defesa do orçamento. Vejam, o que nós defendemos, que foi o que a presidenta Andréia falou. Nós defendemos numa coalizão que tem mais de 200 entidades, organizações, né? Um piso, primeiro, o piso emergencial para 2021. Qual é a defesa da assistência social? Aproximadamente 300 bilhões. Para quê? Para manter a renda básica no patamar que a emergencial chegou, R$600, podendo chegar a 1.200, isso dá 230 bilhões por ano. Nós defendemos a atualização dos 3 bilhões do melhor exercício financeiro da assistência social, que foi 2015, 2014. Nós atualizamos esses recursos com o período inflacionário, isso chega a 5,7 bilhões, que é o que nós defendemos para serviços continuados, e defendemos os 4 bilhões do PL emergencial. Isso mais os 65 aprovado pelo Conselho Nacional. Por isso, o nosso orçamento do piso emergencial para as políticas essenciais no enfrentamento pós-pandemia, durante e pós-pandemia. A coalizão defende isso. Então, nós estamos defendendo recursos que foram criados, critérios na assistência social, na educação, na saúde e na segurança alimentar e nutricional. Os movimentos sociais estão incluindo esse piso emergencial no processo que está para a ministra Rosa Weber avaliar a inconstitucionalidade da emenda 95, né, que é o Brasil é o único país, a única democracia que colocou na sua Constituição congelamento de gasto com recursos para as políticas sociais. Não tem essa experiência em outro país. Inclusive a própria ONU já questionou e criticou essa postura do Brasil. Então nós estamos defendendo que precisa derrubar o teto dos gastos. Importante que as falas que aqui foram feitas sobre o informe sinalizam que é uma proposta de governo. O orçamento para assistência social não é prioridade atualmente, porque quem encaminha o orçamento para o legislativo é o governo. Então nós temos que fazer essa discussão. Mas como está deslocado para o legislativo as pressões, e a secretária Andréia está aguardando uma nova agenda com o presidente Rodrigo Maia para discutir
não só os recursos, né, ao desfinanciamento, mas também o PL, que é uma resposta ao subfinanciamento de serviços não cofinanciados e benefícios na assistência, né? Então é fundamental que a partir de agora vocês mobilizem, né, nós vamos massificar esse processo, entrem na nota técnica para conhecer os argumentos utilizados na assistência social para fundamentar a defesa do orçamento. Nós defendemos renda e serviços, né? Nós mobilizem as entidades, frentes, fóruns para assinar. Esse processo está em aberto, a coalizão tem se reunido, tem atuado no legislativo, e é fundamental que vocês acionem os parlamentares, defendendo assim, qual é o recurso emergencial para 2021 que a coalizão dos movimentos sociais, das entidades, das organizações defendem. O Congemas faz parte da coalizão desde o início, junto com a Frente em Defesa do SUAS, e agora nós precisamos mobilizar. Fonseca já assinou a carta, né? O Fórum Nacional dos Usuários da Assistência Social já assinou a carta, e nós precisamos mobilizar essa ampla participação. Tá? Então, com isso, nós concluímos os nossos informes de hoje, agradecendo muito a participação de vocês. Eu olhei aqui as participações, né, no Facebook, mais elogiando, Andréa, não sei se você pode concluir o nosso encontro de hoje, mas não temos perguntas, mas no sentido de valorizar esse espaço, né? E mobilizar as hashtags aí pela prova PL 4292, né, a defesa do orçamento. Agradecer mais uma vez a todos, que estão junto com a gente, estão participando, pedir também a inscrição no nosso canal, né? Nós ainda não nos inscrevemos no nosso canal, precisamos de 1.000, nós somos quase 6.000 municípios, então se cada gestor se inscrever, a gente tem um número significativo no canal. Comunicar também que os nossos diálogos serão agora quinzenais, tá? Nós vamos estar fazendo de forma quinzenal, para poder a gente conseguir também juntar mais assuntos, condensar com vocês, mas se qualquer necessidade tivermos de fazer um extraordinário, outra comunicação e mobilização, saiba o que nós vamos fazer. Eu queria pedir também que se seguissem nas redes sociais, que nos acompanhassem, né? Eu queria agradecer a várias pessoas que vão lá, que comentam, né? A gente tem um número muito grande de pessoas que têm assistido depois que essa live fica disponibilizada, né? Têm acessado, então muito obrigada a todos vocês. O momento hoje nos convida a esperançar, né? Ontem foi meu aniversário, disse que a gente conta um novo ciclo de vida, a gente está cheio de esperança. E é assim que eu me sinto hoje, né? Agradecendo a todos vocês. E a gente entendendo que a gente tem uma missão, né? Uma missão muito grande. Eu sou devota de Nossa Senhora, e ontem, no meu dia, dizia assim, que a gente foi instrumento, e que a gente é usado nesse lugar para fazer uma coisa melhor. Então, não é à toa que a gente está nos lugares de gestão municipal, gestão estadual, né, que a gente se encontra. Então, cada um tem sua missão nesse lugar. Então, eu peço e rogo muito a Deus que em breve a gente não precise mais passar pelo aquilo que a gente passa. Essa defesa incansável de garantir o mínimo para quem mais precisa. Então, eu, como discípula do maior comunista que esse mundo já viu, que é Jesus Cristo, eu peço que a gente também nunca perca as esperanças. Eu confesso a vocês, tem dia que é meio desanimador, né, Wanda? Um dia que a gente pensa que, Wanda e Mana, que dá vontade de agradecer a experiência. Eu, ao longo de 8 anos de gestão, teve vários dias que eu queria agradecer a experiência e entregar a gestão para o prefeito. Mas quando a gente vai finalizando agora uma gestão e vai vendo o legado que vai se deixando para outras pessoas que vão seguir, e principalmente a função dessa política para quem mais precisa, e colocá-la no lugar de destaque, né, que é o lugar dela, a gente já entende qual é o nosso lugar nesse plano. Então, vamos esperançar, né? Esperançar e que a gente possa realmente fazer um feito histórico, ter um PL de 4 bilhões, que é a nossa luta maior daqui a pouco, ter só por orçamento para este PL extraordinário, que o governo se vire para fazer chegar em nossas contas e que a gente deixe um saldo muito bom para quem vai assumir 2021 aí, né? Não tendo o aperreio que a gente teve, está vivendo até agora. Quem assuma possa honrar suas contas, não precise fechar serviço, possa continuar, e que a gente possa fazer uma coisa que a gente nunca mais fez, né, Ju? Expandir. Isso mesmo. A gente possa aumentar a CRAS e CRES nesse país, que se possa universalizar a proteção social. Que nem homem, nem uma mulher tenha vergonha de dizer que é beneficiário do Bolsa Família, pelo fim da criminalização, né, que a gente vem sofrendo nesse país tão forte, população mais pobre. Então, a todos e todas, um grande abraço, muito obrigada,
a todos vocês por essa luta incansável, já que nos faz continuar vivos até agora. Um grande beijo no coração de todo mundo. Nós que agradecemos e parabenizamos, né, e somos muito gratas pela sua liderança, pelo seu protagonismo. Agradecemos também a Wanda, a Edilene, que são pessoas de luta, mulheres de luta, né, e precisamos, o que a vida espera de nós é coragem. Tem coisas que nós não escolhemos individualmente, a vida nos escolhe. Então é muito bom saber que somos filiadas ao mesmo projeto ético-político, né, que nos faz caminhar para um horizonte de sociedade que seja humanamente livre e socialmente igualitária. E assim nós encerramos a nossa live de hoje, agradecendo a participação de todas e todos, e continue acompanhando o nosso Congemas, que faz esse importante papel de relevância pública na defesa do direito à assistência social, que se faz com orçamento público e participação social. Um forte abraço e até a próxima.